gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um resumão do primeiro trimestre do meu bebê. São os principais acontecimentos, o desenvolvimento dele mesmo nesse período. Ele chama Enzo, na verdade ele já vai fazer 4 meses, mas só que esse vídeo era pra ter ido ao ar antes, mas não consegui gravar, então bom, só tô gravando agora. Ele, na consulta de 3 meses, ele tava pesando 5,750 kg e tava medindo aproximadamente 61 centímetros. Eu acho que ele vai ser um bebê mais compridinho mesmo. Eu considero ele um neném relativamente tranquilo, assim, ele nunca foi de ficar chorando muito, assim, desde o comecinho, assim, ele era de ficar resmungando, assim, sabe, querendo chorar, mas assim, foi difícil, assim, as crises dele mesmo de choro, assim, de chorar aquela forma estridente, mais contínua, até porque, assim, quando ele começava a resmungar ou querer chorar, assim, ele tava no berço dele e começava a querer chorar, eu já pegava logo ali no colo, assim, tentava tirar ele da situação que tava estressando ele. Se ele não tava gostando, assim, de ficar no berço, eu pegava ele no colo. Eu sempre tentei, assim, desde o princípio, quando ele começa a chorar muito, eu tento redirecionar ele. Eu não fui daquelas mães que, tipo, optou por deixar o bebê chorando no berço. Não, acho que ele tem que chorar, assim. Não, eu não fazia isso. Eu pegava logo ali no colo, assim. Porque eu acho que dessa forma, assim, você deixar o bebê chorando, eu acho que, não sei, a minha opinião, eu acho que acaba estressando mais a criança. Então, eu sempre tentei tirar ele da situação, assim, quando ele começava a chorar, resmungar, opa, deixa eu ver o que tá acontecendo. E sempre, assim, tentei acalmar ele junto do meu corpo, assim, no colo mesmo. Então, assim, ele é um bebê que é acostumado a ficar no colo. Ele passa bastante tempo, assim, comigo no colo, assim, eu seguro ele praticamente quase o dia inteiro. Minha lombar agradece, eu sei. Mas eu optei por ser dessa forma. Em questão de sono, ele costuma dormir já a partir, acho que da terceira, quarta semana mais ou menos, ele já começou a dormir assim, um sono mais longo, um período mais longo, de 6, 7 horas. Hoje já chega assim às 8 horas, tem dia que até ultrapassa um pouquinho, mas geralmente assim, dá em torno de 7, 8 horas. Ele dorme assim um período de 7, 8 horas. Eu coloco ele pra dormir cedo, assim, eu coloco por volta das 19, 20 horas, ele pra dormir, e daí, assim, ele acorda bem no meio da madrugada. Mas e se ele acordar no meio da madrugada, já deu, assim, vamos supor, se ele acorda às 4, já deu umas 8 horas ali de sono contínuo. Lógico que no começo, assim, os primeiros 30 dias, eu acordava ele de 3 em 3 horas pra dar as mamadas, mas depois, assim, dos 30, 40 primeiros dias, assim, eu não achei tão necessário ficar acordando ele durante a noite. Então eu deixo ele mais à vontade com a rotina dele de sono e de mamadas. Falando em amamentação, o meu bebê, eu faço assim, esquema de livre demanda. Não tem muita regra aqui em casa. Ele mama assim a hora que ele quisesse, ele fica no peito, sei lá, 40 minutos. Se eu tirei ele daqui uma horinha, ele quer mamar de novo, não tem problema, eu amamento ele. Nunca tive essa regra assim de 3 em 3 horas, não segui esse esquema. Agora, como ele tá maiorzinho, ele por si só, ele já espaça mais nas mamadas. Então chega a dar aproximadamente esse período mesmo, de 2, 3 horas, assim, os intervalos entre elas. Ele não toma fórmula, ele só tá no peito mesmo. Nunca fiz complemento também, assim, nem noturno, nem nada, assim, nunca fiz complemento. Mas só que ele já precisou tomar fórmula quando ele tava mais ou menos aproximadamente assim com uns 45 dias, com 50 dias, ele tava com icterícia prolongada ainda, ele tava meio amarelinho. Então eu fiz uma bateria de exames com ele pra ver o motivo, pra ver o porquê. E daí nisso a minha pediatra falou assim: olha, melhor suspender o aleitamento materno por 3 dias pra gente fazer um exame pra ver assim se tem alguma relação com isso, né? Porque é raro dar icterícia devido ao aleitamento materno, mas existe casos. Então eu precisei suspender. Daí nesse período, durante esses 3 dias, eu dei fórmula pra ele, segurou um pouquinho o intestino dele, e daí muitas mamães me indicaram assim, fazer a água, né, preparar a fórmula, não sei a fórmula da sua preferência, que você tá acostumado a usar, seja NAN, Pitamil, com água de ameixa. Então assim, você pega um pouquinho de água, coloca umas ameixas dentro, né, do recipiente com a água, deixa ali umas 3, 4 horinhas, assim, só pra ameixa soltar mesmo o caldinho, assim. E daí depois você prepara a fórmula com essa água. Então me falaram pra fazer dessa forma que queria soltar mais, assim, o intestino dele.
Mas acabou que eu não fiz isso, porque como eu fiquei só 3 dias na fórmula, não achei necessário. E depois, assim, eu voltei normalmente pro peito e não dei nem complemento nada, assim. Até hoje ele só mama no meu peito. Eu nunca dei chá pra ele. Durante o período de cólica, assim, nesses 3 primeiros meses, assim, a gente mãe sofre com a cólica. Eles sofrem e a gente sofre junto com a cólica. Eu tive sorte nesse aspecto. O meu bebê, ele não teve muita cólica, assim. Ele teve um período de umas 2, 3 semanas, assim, que no período noturno, assim, chegava a noitezinha, ele começava a chorar, resmungar, ficava bem enjoadinho, bem chatinho, assim, que acredito que foi a cólica. Mas ele nunca teve, assim, crises muito fortes. E durou isso, assim, umas 2 semanas, não mais que isso. Então, assim, quando ele começava a ficar chatinho, quando a cólica chegava, eu ganhei aquelas bolsinhas térmicas no meu chá de bebê. Então, assim, pra mim foi muito útil. Eu esquentava ela no micro-ondas mesmo, assim, esquentava uns 40 segundos. Então, eu colocava a bolsinha sobre a barriga dele. E quando só ela, assim, não adiantava, não resolvia, que tava, assim, um pouquinho, acho que mais forte mesmo. Aí, então, eu fazia uso do Colic Calm. O Colic Calm, tipo, eu apagava o bebê e ficava com muita dó dele. Então foi poucas as vezes que eu fiz uso. Mas só que era bom, assim. Bom, resolvia. Não sei se era bom, mas resolvia. Apagava ele dormia, ficava mais tranquilo. Eu optei por não dar chá pra ele. Chá de camomila, de erva doce. Mas eu tomei. Eu não sei, assim, se ele não tinha muita predisposição a ter muita cólica. Ou se o chá que eu tomava, assim, fazia algum efeito. Passava pro leite, fazia algum efeito nele. Não sei. Eu tomava 500 ml, eu pegava aqueles squeeze de academia, assim, no final do dia, eu pegava, enchia o squeeze, dava 500 ml mesmo, e eu fazia o chá com erva doce, a maior parte, assim, erva doce, e colocava um pouquinho de camomila, e aí, então, eu fazia o chá e todo dia, assim, rigorosamente, à noite, eu tomava os 500 ml do chá, e eu acho que, não sei, de certa forma pode ter ajudado ele, porque, como eu disse, ele não sofreu muito com cólicas. De medicação. Eu tô desde o princípio, assim, na primeira consulta com a minha pediatra, eu acho que ele tava com umas 3 semanas, ela me receitou uma vitamina chamada Adetil. Então, todos os dias, né, desde, acho que de 3 semanas, mais ou menos, eu dou as 2 gotinhas por dia desse Adetil. É a única coisa, assim, que no momento ele tá tomando. De medicação, assim, que eu faço uso também, eu lavo o narizinho dele frequentemente, assim, não é todo dia, mas só que quando eu vejo, assim, que ele tá um pouquinho mais congestionado, aí eu pego, aplico umas gotinhas de soro fisiológico, rinossoro, e faço asepsia com um cotonete mesmo, assim, eu passo um cotonetezinho pra ajudar a respirar, pra ajudar ele a ter uma respiração, assim, mais tranquila, melhor. Em questão de sair de casa, assim, eu comecei a sair com ele quando ele já tinha 2 meses e alguns dias, assim. Eu esperei as vacinas, né? Ele tomar as vacinas de 2 meses. E aí eu esperei uma semana, mais ou menos, para elas fazerem efeito. E aí, então, eu comecei a sair com ele, assim, pra pracinha, pra passear, assim, embaixo do prédio mesmo. Pra lugares abertos, assim. E a partir dos 3 meses que eu comecei com ele, assim, frequentar lugares fechados, tipo shopping, restaurante. Então, assim, só então, quando ele tava com uns 3 meses, 3 meses e meio, que eu comecei a frequentar esses ambientes, assim, mais fechado. Ele começou a ficar durinho, assim, acho que por volta de uns 2 meses, 2 meses e pouquinho. Eu já conseguia segurar ele, assim, só, sem apoiar a mão na cabecinha dele. Ele ficou durinho, assim, acho que até rápido. Ele se desenvolveu, assim, esse primeiro trimestre, eu acredito, assim, bem rapidinho. Agora, como ele já tá próximo a completar 4 meses, ele já tá até rolando, assim, ele vira, ele consegue virar, assim, ele tá de barriguinha pra cima, ele consegue virar de bruço, mas ele não consegue ainda desvirar. Ele já gosta muito de ficar de bruço, acredito que por causa que é a posição, assim, que ele já... É a primeira posição que ele se locomove, né, assim, começa a engatear. Então ele adora ficar de bruço. Lógico que ele ainda não tem força, assim, não consegue fazer muita coisa. Fica igual uma tartaruguinha, assim, sabe? Só fazendo assim com o pescocinho. Mas eu procuro estimular ele nessas posições. Lógico, nada assim absurdo, sem sobrecarregar o bebê. Mas só que desde o princípio eu procurava assim estimular ele.
Ele é um bebê assim, que ele começou a rir muito, dar um sorrisinho assim, né? Muito cedo. Agora ele já tá começando a soltar umas gargalhadinhas assim, muito gostosas. Os primeiros, acredito, os primeiros 45 dias, assim, eles não interagem muito com a gente, né? Eles enxergam assim, a visão não enxerga muito longe, o alcance não é muito longe. Então você tem que estimular e brincar sempre pertinho dele. Eu mostrava muito ele no espelho, assim, e ele até hoje, assim, ele aparece na frente do espelho e ele já abre um sorrisão, assim. Isso desde as primeiras semanas eu tento brincar com ele dessa forma. Eu acho, assim, que essa fase, o desenvolvimento é mais lento, né? Assim, ele tá se adaptando ainda ao mundo. É uma adaptação, eu acredito que pra ele, que é recém-chegado, e pra gente também, mamãe, que é uma experiência nova, né, pra gente. Eu sou mãe de primeira viagem, então pra mim tudo é muito novo. E lógico que a gente fica muito cansada. Tinha dia assim que eu tava exausta, mas mesmo assim, toda troca de fralda, eu nunca deixei de abrir um sorriso. Por mais cansada que eu estivesse, assim, eu acho importante isso, essa interação com o bebê. Então eu ia pegar ele assim pra trocar a fralda, podia ser 3 horas da manhã, eu tava tipo que queria chorar, mas isso assim, ele abriu o olhinho assim, olhava pra mim, eu já abria um sorriso, tentava mostrar pra ele que eu acredito que o bebê, ele aos poucos vai assimilando, ele entende, eu acredito. Então assim, eu tentava transmitir que tá tudo bem, mesmo estando cansada, a mamãe tá feliz. Então, eu sempre fiz dessa forma, eu sempre tentei redirecionar ele, assim, ele tá chorando, eu tiro ele da situação pra deixar ele mais tranquilo. Acredito que ele cresça uma criança mais segura, sabendo que tem alguém lá, quando ele não conseguir, assim, sair de uma situação sozinho, que eu vou estar lá pra ajudar ele. Então, desde o princípio eu tô fazendo dessa forma. Quanto ao banho, é uma rotina assim que eu obedeço rigorosamente, religiosamente, desde o dia que ele chegou em casa. Assim, o ritual do banho e do sono, os dois estão interligados aqui em casa. E eu sempre tento fazer no mesmo horário, da mesma forma. Então eu faço o seguinte, assim, quando chega por volta de umas 7 horas assim da noite, eu já tiro ele se ele tá na sala, com televisão, com som, com alguma coisa ligada, com muitas luzes, eu já tiro ele daquele ambiente, já trago ele assim pro quartinho dele, onde é mais tranquilo, já não deixo ele muito exposto a muito estímulo. Então às 7 horas da noite eu começo a dar o banho nele, sempre esse horário. Depois do banho eu dou a última mamada pra ele, eu coloco ele pra dormir cedo, né? Então às 7 horas da noite eu dou a última mamada após o banho. Geralmente ele já meio pega no sono, já dorme no peito. Quando eu coloco ele no bercinho ele já tá meio dormindo, apagadinho. Sempre tento cantar a mesma música pra ele. Então ele dorme super bem à noite. Comigo tem funcionado assim. Ele acorda cedinho, daí ele tira um cochilo de uma meia hora, uns 40 minutinhos no período da manhã. E à tarde ele dorme umas 2, 3 horinhas. Aí ele tem um soninho mais longo. Então, acho que é isso, gente. Eu queria muito, assim, que ele participasse desse vídeo comigo, porque como o vídeo é sobre ele, né? Mas só que acabou que ele pegou no sono, ele dormiu, já tava no horário dele. Então eu falei, bom, vai passar e acabou que eu não vou gravar. Eu tenho que gravar, soltar esse vídeo logo, porque daqui a pouquinho já vai vir o do 4º mês. Eu vou tentar fazer esses updates de mês em mês, assim, pelo menos até ele completar mais ou menos um aninho pra vocês. E se vocês gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.